Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com o Léo Soares e a gente vai trazer esse caso, que aconteceu em Brasília, ali no Distrito Federal, onde uma família inteira foi exterminada. Esse caso é um tanto quanto estranho. 4 suspeitos já foram presos. Não sabemos se existem outras pessoas envolvidas nesse crime. Mas eu e o Léo aqui vamos começar a analisar esse caso porque isso aqui é um grande quebra-cabeça. Muitas coisas não fazem sentido. Nós vamos trazer atualizações do caso, mas ele será também uma peça-chave aí para o nosso Investigação Criminal ao vivo com especialistas. E aí, Léo, é um caso horroroso. Horroroso, Carla. Como você mesma disse, são 10 pessoas que de início foram ditas como desaparecidas e depois mortas, porque todos os corpos foram reconhecidos e realmente eram 10 corpos de pessoas próximas que pertenciam à mesma família. Na verdade, não é a mesma família, o que eu quero dizer com isso? Não é pai, mãe, avô, mas tinha uma proximidade muito grande e alguma relação entre um e outro. Por isso que está sendo considerado... Um núcleo familiar. Exatamente, por isso está sendo considerado 10 pessoas de uma mesma família. E aí, o que acontece, gente? 4 pessoas desaparecem no dia 12 de janeiro. Entre elas, uma cabeleireira, a Elisamar, e seus 3 filhos menores, Esses corpos são achados no dia seguinte, no dia 13. O que foi levantado, e foi colocado, inclusive, pela polícia do Distrito Federal, que a Elisamar sofreu um infarto, e os seus 3 filhos foram mortos. O corpo da Elisamar e dos seus 3 filhos foram encontrados carbonizados no Clio, no carro dela. Mais para frente, a gente vai ver imagens de um outro carro, que é do Marcos Antônio, o sogro da Elisamar, aonde 2 outras pessoas também foram encontradas carbonizadas. Essas imagens que a gente recebeu da Polícia do Distrito Federal são imagens do cativeiro, onde 2 carros vão sair e somente um carro vai voltar. Esse carro que é encontrado carbonizado é o carro do Marcos Antônio. E o cativeiro ficava na região de Planaltina, ali no entorno do Distrito Federal. O que é muito interessante é por que todas essas pessoas foram mortas? Por que crianças foram mortas? Não é? O que levou esses 4 homens a matar todas essas pessoas? Num primeiro momento, a polícia do Distrito Federal levou em consideração, achou, como uma primeira linha de condução de investigação, que o marido da Elisamar, junto com o seu pai, havia encomendado o assassinato dela para que eles pudessem receber uma quantia em dinheiro ali, para que eles pudessem ficar com o dinheiro da Elisamar. O que a gente levantou aqui, que precisa ficar muito claro, e que foi a primeira luz amarela que veio aqui à minha cabeça, A fonte de renda, vamos colocar aqui, a galinha dos ovos de ouro dessa família era Elisamar. Essa mulher trabalhava, ela conseguiu ali montar um salão de cabeleireiro ali na Asa Norte, tinha ali já algum sucesso, ela, tinha assim vários clientes, ela conseguia ter ali um bom provento financeiro e ela, pelo tudo que indica, por tudo que foi levantado na investigação, era a mulher que levava o dinheiro para casa. Correto, Léo? Correto. E é bom a gente traçar essa linha do tempo e fazer essa árvore de pessoas porque envolve um monte de gente. São 10 pessoas da família, mais os suspeitos que foram presos, detidos, enfim, a gente tem até a participação de um menor de idade que, de alguma forma ou outra, esteve presente no dia do crime. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que o Tiago fazia? Qual era o meio de ganho de vida dele? Então, ele trabalhava com o quê? A gente não tem informações com que de fato o Tiago trabalhava e qual era o seu sustento, mas ele era marido da Elisamar e estava presente no dia do assassinato de acordo com a investigação. Inclusive eles tinham uma diferença de idade, acho que de 9 anos, 9 não é anos, isso? Elisamar 39 anos, Tiago 30. Certo. E o sogro da Elisamar? Assim, eu pergunto,
A polícia conseguiu levantar alguma informação? Eles tinham alguma animosidade? Ou eles viviam bem? Porque, pelo tudo que indica aqui, eles já estavam casados e juntos há algum tempo, correto? Correto. E no começo da investigação, até levantou-se a hipótese de que o Marcos teria discutido, desculpa, o Tiago teria discutido com a sua esposa Elisamar, e aí depois há um encontro com o pai do Tiago, que é o Marcos Antônio. Só que eles não tinham nenhuma animosidade, não teria por que fazer tudo isso de acordo com as investigações. O fato é, a principal motivação é uma disputa por terra. No início da investigação, levantou-se a hipótese de que realmente havia acontecido a venda de um apartamento, a venda de uma casa, e esse teria sido o motivo do crime, arquitetado pelo Tiago e pelo Marcos Antônio. Mas como os dois também foram mortos, essa hipótese caiu por terra, de acordo com a polícia. Exatamente, porque é o seguinte, vamos lá, eles encomendam, né, o assassinato dessa mulher, que tudo indica era só o assassinato dela. Essas outras pessoas foram envolvidas no crime sem querer, a gente não sabe ainda. Crianças, é muito estranho, né? Por que 4 homens vão matar 3 crianças? O que essas crianças fizeram para eles, né? Aqui eu entendo e vejo uma assinatura de muito ódio, porque quando você chega na crueldade de matar e carbonizar os corpos de 3 crianças, não é um crime qualquer, né? Não é só, eu vou roubar e acabei matando, né? Não, eu matei e carbonizei. Esse crime, no primeiro momento, me lembrou muito o caso da família Gonçalves, aqui no ABC em São Paulo, aonde a filha e a namorada, né, do casal, né, da família Homoyuki, resolvem planejar ali, né, um assalto para roubar um cofre, e lá na frente a gente acaba descobrindo que não era um simples assalto. Eles queriam mais, né? As duas queriam mais, né? As duas queriam, de fato, se livrar do pai, da mãe e do irmão. Ou seja, tem ali uma assinatura bastante clara de que ali existe ódio. Não é um simples latrocínio ou um roubo que deu errado, algo assim. Aqui, quando a gente vê esse caso, a mesma coisa. Essa mulher tinha um terreno, ok. Aí o marido e o sogro queriam ficar com o dinheiro do terreno. Mas o que os acusados informam à polícia, que eles foram contratados no valor aí de 100 mil reais, né? Que o Tiago pagaria para ele 100 mil reais, que é, inclusive, acho que mais do que o valor do terreno, correto? Correto. Primeiro teria um valor de 100 mil reais e depois uma outra quantia que eles receberiam também. E aí é aquele fato que a gente tem que levantar, Carla. Por que matar as crianças? E outra coisa, a ex-mulher do Marcos Antônio também foi morta junto com a filha, de 19 anos. Então a gente tem aí realmente um mistério. Foi até por isso que a gente escolheu o nome para o nosso caso de hoje, porque várias perguntas são levantadas que ainda não têm respostas. O que acontece, né, Léo, é aqui para as pessoas que nos seguem, né, que são apaixonadas aí pela área de crimes reais, né, a gente entende que quando um crime acontece, né, a primeira resposta é para a família daquelas vítimas, né, a polícia, né, o Ministério Público, ele precisa dar uma resposta para aquela família. E depois é a sociedade clama por justiça, ela quer entender o que está acontecendo, porque não é um crime qualquer, é um crime, assim, bastante horroroso, né? É um crime um tanto quanto abjeto. E o que acontece? Essa busca por essa resposta, no meu ponto de vista, muitas vezes leva uma precipitação de todos os lados, né? Muitas vezes das autoridades policiais, muitas vezes da imprensa, porque tudo começa a ficar muito simplificado. A gente aqui também já discutiu muitas vezes que uma história, quando ela começa a ter muitos desdobramentos, ela começa a ser mais uma ficção do que uma realidade. Porque na grande maioria das vezes a coisa está tão na nossa cara e a gente não quer enxergar. Mas o que
né, a investigação está trazendo nesse primeiro momento é que o marido e o sogro contrataram essas pessoas para, né, fazer esse roubo, né, para roubarem esse dinheiro da Elisamar. Aí, outra coisa que fica um tanto quanto estranha, assim, como a gente falou, né, a galinha dos ovos de ouro dessa família era Elisamar, era ela que trazia dinheiro para casa. Você vai matar uma pessoa que leva dinheiro para casa, que traz o sustento daquela família? E que desamor é esse desse pai e desse avô que permitem matar essas 3 crianças? Porque nós estamos falando de 2 crianças de 6 anos e uma de 7 anos. São crianças muito pequenas, que foram as 4 primeiras pessoas a serem encontradas, né? Aí, mais lá para frente, descobre-se que tanto o Tiago, que é o marido da Elisamar, quanto o Marco, que é o sogro da Elisamar, também foram mortos. Exatamente. E foram encontrados aonde, Léo? Exatamente. Por isso que é bom a gente desenhar uma linha do tempo. Primeiro são encontrados 4 corpos carbonizados dentro do Clio da Elisamar. Nesse carro estava a Elisamar e seus 3 filhos, todos eles menores de idade, crianças mesmo. Depois disso, acontece o desaparecimento da Cláudia Regina e Ana Beatriz. A Cláudia, ela é ex-mulher do Marcos Antônio e a Ana Beatriz, ela é filha da Cláudia. Ou seja, ela é irmã do Tiago. Na verdade, não. Porque, seria uma irmã de consideração, vamos dizer assim? Porque assim, uma outra coisa legal da gente trazer para as pessoas aqui é que hoje, né, na questão inclusive jurídica e legal, você não precisa ter laços sanguíneos para ser considerado membro daquela família, né? Vamos lembrar ali do caso da própria Flor de Lis, que ela tinha filhos biológicos, filhos adotados e filhos afetivos. Então, essa ligação, mesmo que ela não seja do mesmo pai e da mesma mãe, ela é uma irmã com laços afetivos a esse rapaz, esse homem, esse Tiago, correto? Correto, Carla. Então, eles tinham laços afetivos, a Ana Beatriz e o Tiago. E são esses 2 corpos que depois são encontrados no carro do Marcos Antônio, que é inclusive o carro que a gente vê nas imagens na madrugada do dia 14. Ou seja, mãe e filha. Mãe e filha. Aí a gente soma 6 corpos, tá? De início, a polícia ela encontra os corpos carbonizados, mas os corpos não são identificados. Aí vai no decorrer da investigação, realmente os corpos são identificados e são das pessoas que a polícia já achava que seriam de fato, tá? O 7º corpo encontrado é o do próprio Marcos Antônio dentro de um cativeiro em Planaltina. Então a polícia encontra esse cativeiro depois de prender 3 suspeitos e encontra o corpo de Marcos Antônio. Esse é o 7º corpo. Os outros 3 corpos, do Tiago, da Gabriele e da Renata, são encontrados dentro de uma cisterna em uma casa abandonada que fica aproximadamente 5 quilômetros do cativeiro. Ou seja, esses suspeitos eles utilizam o cativeiro para praticar os crimes, inclusive é lá que ficam a Gabriele e a Renata, só para a gente identificar aqui. E aí, só interrompendo um pouquinho você, quem é Gabriele e quem é Renata? Exatamente. Vamos identificar essas pessoas, né, para que o público entenda. Exatamente. A Gabriela, ela é irmã do Tiago, cunhada de Elisamar, tá? E a Renata, ela é esposa do Marcos Antônio. Ou seja, é a segunda esposa, Exatamente. Seria a esposa atual. Exatamente. Esposa atual e mãe do Tiago, que é marido da Elisamar, tá? Então, os últimos 3 corpos encontrados são o dessas 3 pessoas em uma cisterna, numa casa abandonada próxima ao cativeiro. Então, os suspeitos, eles utilizam o cativeiro para pegar a Renata e a Gabriele, que inclusive são os corpos encontrados dentro do carro, e os últimos 3 corpos encontrados numa cisterna próxima. Aí, para que as pessoas entendam, a gente vai soltar aqui um mapa, porque são 3 locais diferentes. A gente está falando de Planaltina, Cristalina e Unai. Eles têm, né, uma distância geográfica bastante grande. Grande. Né? Então, assim, quando você para pensar, né, Unai para Cristalina, ele vai ter aqui, o mapa vai estar mostrando para a gente essas distâncias, né? E aí a gente vai ter aqui o Distrito Federal. Quando a gente fala em Unai, inclusive a gente está falando do estado de Minas Gerais. Exatamente. Né? Aí a gente vai ter aqui 3 estados, né? Que eles vão estar
envolvidos nesse crime. Goiás, o Distrito Federal e Minas Gerais. Né? Que é uma outra questão que a polícia precisa explicar através da investigação por que esses corpos foram parar nesses locais tão diversos. Por que todas essas pessoas que têm algum envolvimento familiar apareceram mortas? De novo, para mim, que tenho muita experiência nessa área de jornalismo investigativo, me leva a crer que tem algo que ainda não foi esclarecido. Né? É muito estranho ser só uma disputa por terra, ser só uma questão financeira, tem algo a mais, tem alguma coisa estranha que eu acredito que no decorrer da investigação essa informação vai acabar aparecendo. Porque os 4 homens que foram identificados como os supostos, né, criminosos, né, as pessoas que estão envolvidas nesse crime, também são estranhas, né? Porque, assim, de novo, né, a imprensa ela se apaixona por alguns termos, né, por algumas questões. Um deles, que é o último que foi encontrado, que é o tal do Carloman, tudo indica que ele tem uma ligação com uma organização criminosa. Foi encontrado as digitais dele na cena do crime e em um dos carros. Muito bem, eu conversei com vários advogados de defesa, advogados criminalistas e advogados, inclusive, que defendem, né, membros de organização criminosa, e eles me explicaram o seguinte, que a própria organização criminosa ela tem um estatuto. E dentro desse estatuto não é permitido matar criança. Dentro do estatuto que essas organizações criam, a gente não vai entrar no mérito se a gente aceita, acha bom ou acha ruim, eu só estou trazendo a informação para vocês. Esse estatuto tem normas e os integrantes dessas organizações precisam respeitar as normas impostas por essas determinadas facções. O que acontece? A gente tem aqui um caso que vale a pena a gente relembrar, que foi do menino, aquela criança boliviana, que acabou sendo morta porque chorava muito. E o que aconteceu? O crime organizado mandou matar, né, aquelas pessoas que cometeram aquele crime, porque não pode, dentro do estatuto deles, você não pode matar crianças, a não ser, né, que aquilo venha, uma ordem expressa do alto comando, né, para eliminar, inclusive, a família inteira e a criança. Tudo leva a crer que esse Carloman não é vamos dizer, dentro da hierarquia lá do crime, ele não tem um posto muito alto. Ele, inclusive, ele está envolvido numa outra operação que se chama Operação Prólogo. Essa Operação Prólogo, ela aconteceu em 2018 e essa operação, ela trabalhou para impedir, né, que essa facção criminosa se estabelecesse nos presídios ali do Distrito Federal, tá? Então, esse tal de Carloman, que foi preso agora, né, recentemente, teria uma ligação com um crime. Mas o que tudo indica é que, pelo Estatuto do Crime, eles não poderiam matar crianças. Então, é estranho. Mas vamos trazer também um outro dado que eu acho que vale a pena. Por isso que eu digo que quando a gente trabalha nessa área de investigação criminal, a gente tem que entender, inclusive, o perfil, né, do determinado criminoso. Ele me lembrou muito o crime do Ivisota. Apesar de infelizmente, só o menino ter ali sido morto, mas por que ele foi morto? Vamos lembrar. Eles sequestraram aquele menino porque eles queriam o dinheiro do pai do menino. E eram policiais militares que trabalhavam para o pai do Ivisota. Por que essa criança acaba sendo morta? Porque ela reconhece aqueles policiais militares. E aí eles resolvem
matar a criança para que eles não fossem descobertos. Isso seria uma possibilidade? Essas crianças teriam reconhecido essas pessoas? Aí o Léo também tem mais informações de que esses 4 homens, o Gideon, o Horácio, o Fabrício e o Carlomã, em algum momento, e alguns deles tinham relação com alguns membros daquela família, correto? Exatamente, Carla. E essa é uma hipótese que realmente pode ser afirmada no decorrer das investigações. Por quê? Porque o Marcos Antônio, mais uma vez, sogro da Elisamar, ele conhece o Gideon no complexo da Papuda, porque ele também já foi preso. Então eles se conhecem na prisão e ficam no mesmo pátio dessa prisão. Aqui não temos informações do porquê o Marcos Antônio foi preso e nem quando foi preso, mas ele conhece o Gideon na prisão. E assim que eles saem da prisão, eles se tornam colegas. Inclusive, eles moram, né, no mesmo lote de um condomínio em Itapuã. Tá? Então, eles estão muito próximos. Inclusive, o Gideon tem acesso total à família do Marcos, à residência do Marcos, já trabalhou para o Marcos em uma agropecuária. Ou seja, aí a gente consegue ter a informação de que o Marcos também trabalha com agropecuária. Eles tinham ligação. Tinham ligação, eles eram colegas. Inclusive, de acordo com as investigações, a única ligação dos suspeitos com o Marcos é através do Gideon. E após todas as oitivas, depoimentos, a polícia já está afirmando que o mandante do crime é o Gideon. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Quando a gente fala dessas 4 pessoas, nós recebemos aqui informações da Polícia do Distrito Federal que diz o seguinte: o Gideon foi a pessoa que colocou fogo nos carros e possivelmente seja o mandante desses crimes. Exatamente. Inclusive, quando a polícia prende o Gideon, ele está com o rosto queimado e parte do braço também queimado, o que levantou ainda mais suspeitas de que ele tenha participado de fato da carbonização dos corpos. Aí nós temos o Horácio. O Horácio jogou os corpos na cisterna. Essa foi a função do Horácio. Aí nós temos o Fabrício. O Fabrício, ele cuidava do cativeiro, inclusive ele era a pessoa responsável pelos banhos, pela alimentação daquelas pessoas. Nós ainda não sabemos qual é a função desse Carlomã e se de fato ele tem alguma função ativa ali. O que sabemos é que digitais dele foram encontradas, né, no carro e no cativeiro. Agora, eu te pergunto, quem matou? Exatamente. Esse é o questionamento que fica. Quem de fato matou? Quem executou, né? A gente tem um depoimento muito importante, que é o do garoto que foi detido por auto infracional, um garoto de 17 anos, que ele diz que foi contratado pelo Horácio para fazer uma simples mudança, tá? Ele não sabia que ele estava sendo envolvido num crime. E realmente a mudança aconteceu, tá, Carlos? Eles levam alguns móveis pro local do cativeiro que fica em Planaltina. E quando ele chegou nesse local, ele nem sabia que era um cativeiro, disse ele à polícia que ele ouviu 2 mulheres conversando e que o Horácio estava cavando covas. E quando ele soube disso, ele fugiu do local. Tá? Então esse é o depoimento do garoto de 17 anos, que a polícia conseguiu chegar atrás, provavelmente por conta do depoimento do Horácio e do Fabrício, que sim, falaram bastante coisa, enquanto o Gideon ficou calado perante a polícia. Tá? É tudo muito, muito, muito estranho ainda, né? Porque, olha só, você leva móveis para um cativeiro. Por que você vai levar móveis para um cativeiro? Um cativeiro é um cativeiro. Exatamente. Você pretendia deixar aquelas pessoas por mais tempo ali. Por que você leva esses outros membros da família para esse cativeiro? Qual é a função? Se o dinheiro era da Elisamar, qual é a ligação dessas outras pessoas? Né? De novo, essas outras pessoas tinham dinheiro, essas outras pessoas tinham bens, né? E aí não adianta ter bens, né? Porque fala assim, olha, é uma disputa por terreno, eu quero aquele terreno. Para eu ter aquele terreno, eu preciso ir num cartório,
né? Eu preciso passar a escritura para uma outra pessoa. Não é uma coisa simples, não é eu vou lá e estou roubando um dinheiro da sua carteira ou do próprio banco. É uma coisa muito mais complicada, né? E é um crime, inclusive, burro, estúpido, porque é muito fácil de ser detectado. Então, assim, tudo está muito estranho, né? Aquilo que às vezes parece, não, 4 homens resolvem aniquilar uma família, porque é isso que eles fizeram, eles aniquilaram uma família, né? E a gente já tem um 5º suspeito preso também. Então, exatamente. E aí, por quê? Por causa de dinheiro? Aí, no primeiro momento, o marido e o sogro estariam envolvidos, porque queriam matar a esposa para poder ficar com o dinheiro de um imóvel que ela havia vendido, para poder ficar com o dinheiro que está na conta dela. Mas essa é a mulher que, de verdade, traz o dinheiro para dentro de casa, ou seja, o sustento da família. Você vai matar essa pessoa? Entende? Aí a informação que a gente tem que quando eles dizem que aquilo tudo era um assalto, né? Ela tem um infarto. Tem uma outra informação que dizem que eles não esperavam que as crianças estariam com ela, as 3 crianças. Ou seja, é uma atrapalhada do começo ao fim. E tem mais, não para por aí. Conta mais. Não para por aí, olha só, no meio disso tudo, né, a gente tem ainda algumas informações que são práticas comuns em sequestros. O que eu quero dizer com isso? No cativeiro, de acordo com a polícia, as pessoas sequestradas, vamos chamar aqui, eram obrigadas a passar senhas de aplicativos, senhas de bancos e outras informações que dessem acesso ao dinheiro para os assassinos, né? Para os possíveis assassinos suspeitos, porque ainda não foram condenados. Então, olha só, a gente tem mais uma informação. Inclusive, na casa do Gideon, quando a polícia o prende, ela encontra 14 mil reais em dinheiro. É isso mesmo, 14 mil reais em espécie. Já na conta do Fabrício, encontra 40 mil reais. Os investigadores acreditam que esse seja um dinheiro das vítimas. Não, gente, isso hoje é muito fácil de ser rastreado, né? Porque tudo que acontece no universo digital é rastreável, né? Então, você achar que você vai tirar um dinheiro de uma conta, colocar na sua conta, na conta de terceiro, e vai ficar por isso mesmo, ninguém vai descobrir, lê do engano. Você será descoberto. Agora, de novo, quando a gente está falando dessas pessoas, não são pessoas que têm fortunas ou que sejam abastadas, são trabalhadoras, entendeu? Pessoas que possivelmente trabalham muito, né, para poder no final do mês pagar as suas contas e acredito que deva sobrar ali muito pouco dinheiro, né? Então já é um dinheiro todo comprometido, não é assim, não, ele tem, né, um dinheiro guardado, é uma grande monta de dinheiro. Essa questão é toda ainda muito estranha. Lógico que tem sempre aquela máxima, né, o follow the money, quer dizer, siga o dinheiro. Se é muito ou pouco, a gente vai acabar descobrindo o que aconteceu, saiu daqui, foi para lá, por que chegou aqui, qual era a verdadeira intenção, porque de novo, me lembra muito o crime que envolveu a família Gonçalves. Quando a gente olha o porquê que aquelas moças mataram a família toda, gente, e não foi por causa de dinheiro. Não foi, porque nem tinha tanto dinheiro assim. O cofre, quando foi aberto, não tinha dinheiro algum. Eles tinham alguma quantia no banco? Sim, tinham, mas era muito pouco. Eles mataram aquela família toda por ódio. É um crime de ódio. E conversando com alguns juristas, eles acreditam que isso tenha acontecido aqui também e que isso precisa ser esclarecido. E quando você fala de dinheiro, Carla, me vem mais uma informação importante que tem que ser levantada. Todos os suspeitos presos moravam, né, próximo ao Marcos Antônio. Ou seja, eles provavelmente tinham alguma informação de que a família tinha recebido alguma quantia em dinheiro. Por isso que a principal tese que a polícia levanta, tirando ser um crime de ódio, é realmente a motivação por dinheiro, tá? É muito fútil, né? Eu vou pedir o organograma para a gente poder entender
quem são essas pessoas e quem são os acusados, né? Então, aqui, olha, aqui para vocês entenderem, a gente fez até aqui criou uma cor, né, que são as relações, né? Então, a relação profissional é o azul, a vermelha é a relação familiar e a amarela é a relação com o ex-casal. Aqui nós temos a Cláudia, que é a ex-mulher do Marcos Antônio. Ela foi morta. Encontrada na cisterna. Exatamente. Aí nós temos aqui o Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, que é o pai do Tiago, que no primeiro momento foi colocado como um dos mandantes desse crime horroroso. Depois é encontrado morto no cativeiro. Exatamente. Que estava casado com a Renata Juliane Belchior, de 52 anos. Ela é mãe do Tiago. Tá? Então, a mãe do Tiago é a Renata e não a Cláudia. Exatamente, um dos corpos carbonizados encontrados dentro do carro do Marcos Antônio, aquele Fiat Siena que a gente vê saindo na madrugada do dia 14 daquele local. E aí, vamos mais para frente aí. Aí, vamos ter aqui, olha. Nós vamos ter aqui a Ana Beatriz, que ela é filha de Cláudia. Como a gente explicou, ela tem laços afetivos com o Marcos Antônio. A Elisamar da Silva, de 39 anos, que é a esposa do Tiago, que é essa cabeleireira, que tinha vendido esse imóvel, que, enfim, tinha um salão que parecia que ia muito bem ali na Asa Norte, em Brasília, ela é uma das primeiras pessoas a ser encontrada junto com seus filhos, né, num carro carbonizado, que é o carro dela. O carro dela, um Renault Clio em cristalina. E a Ana Beatriz é o 10º e último corpo identificado também dentro da cisterna. Dentro da cisterna, que é aquele local que eu expliquei que fica a 5 quilômetros do cativeiro, foi encontrado o corpo da Cláudia, mãe da Ana Beatriz, da própria Ana Beatriz e do Tiago Gabriel. E aí, a Elisamar era casada com o Tiago Gabriel Belchior. Veja, eles tinham aí uma diferença de 9 anos de idade. A Elisamar com 39 e o Tiago com 30 anos. O Tiago também foi encontrado morto, mais lá para frente. E foi encontrada morta também a sua irmã, a Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos. O Tiago e a Gabriela são filhos do Marcos Antônio Lopes de Oliveira e da Renata Juliene. Então, veja, pai, mãe e os 2 filhos mortos. Aqui de novo. Esposa, marido, mortos. E a gente vai aqui mais para baixo, que são os filhos da Elisamar e do Tiago. 3 crianças, gente, 3 crianças muito pequenas. O Rafael Silva, de 6 anos, a Rafaela Silva, de 6 anos, eles são gêmeos, e o Gabriel da Silva, de 7 anos, que era o filhinho mais velho. Ou seja, todo esse núcleo familiar aqui também foi exterminado. Exatamente. Só para recapitular, Carla, né? A Gabriela é encontrada também carbonizada dentro do carro do Marcos Antônio, junto com a sua mãe, a Renata. E aí a gente vai ter aqui para baixo os acusados, né? Os réus. Nós temos aqui o Carloman dos Santos Nogueira, 26 anos. Ele suspeito, ele já não é mais procurado, a Polícia do Distrito Federal já tem a custódia dele. As informações que a gente recebeu é que ele é integrante de uma facção criminosa. E, cara, a gente pode até levantar a hipótese de que, por ter as digitais nos carros dos suspeitos, inclusive a digital dele pode ter sido encontrada naquele Renault Scenic, que a gente vê no mesmo vídeo do Fiat Siena na madrugada do dia 14, ele não foi pego pela polícia, ele se entregou à polícia, tá? Então ele realmente se entrega à polícia, a polícia não tem aquele trabalho de chegar até ele se entrega e aí sim se torna um suspeito e detido. Você sabe que tem aqui, vamos abrir aqui um parênteses, me lembra de novo, quando o Carloman se entrega, me lembra o crime do menino Brian, essa criança boliviana que foi morta. E aí, o que os suspeitos, né, do assassinato dessa criança fazem? Eles se entregam para a polícia porque eles estavam com muito medo de serem mortos pelo crime organizado. Porque o crime organizado já tinha dado o que eles chamam ali, né, de
uma ordem expressa de que essas pessoas, pelo que elas fizeram, elas seriam mortas. Não sei se é exatamente isso que aconteceu com Carlomã, mas no caso do menino Brian, essas pessoas se entregam, elas são presas e elas, de novo, elas acabam morrendo lá dentro da penitenciária e eles chamam da morte do Gatorade, que é uma mistura ali, enfim, que parece que vai um monte de coisa misturado com cocaína, que não sei, quem bebe aquilo acaba aparecendo morto. Ou seja, eu não sei também se o Carlomã, com medo do crime organizado, se entrega, mas ele se entregou. Ele está sob a custódia da polícia do Distrito Federal. O Gideon Batista está aqui de 55 anos, é um pescador suspeito e detido. Vamos lembrar que ele é a pessoa, né, que está sendo acusada de carbonizar os corpos. Exatamente. E talvez o possível mandante. Aí nós temos o Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, mecânico, também suspeito e detido, né? O Horácio, ele está sendo acusado de jogar os corpos na cisterna. Aí nós temos ali o Fabrício da Silva Canhedo, 34 anos, um vendedor, também suspeito e detido. Ele era a pessoa que cuidava, né, das pessoas que estavam ali no cativeiro. E temos ali a figura do Carlos Henrique Alves da Silva, de 27 anos, também suspeito e detido. O Carlos Henrique fazia o quê, Léo? Nós não temos informações ainda, justamente por conta do andar das investigações, está sendo atualizada diariamente. E até hoje, o dia do nosso vídeo, a informação é que ele foi preso, né, no dia de hoje mesmo, já tem várias passagens pela polícia. Ele tentou fugir pelo telhado do condomínio onde ele estava, porque a polícia realmente foi atrás dele, ele tentou fugir, não conseguiu. E ele foi autuado por associação criminosa, extorsão mediante sequestro, ocultação e destruição de cadáver e corrupção de menores. Inclusive, Carla, a polícia diz que já tem todos os caminhos, todas as provas necessárias para finalizar o inquérito e aí sim o Ministério Público oferecer a denúncia. Muito bem. O Fabrício da Silva, a gente sabe se tem passagem pela polícia? Não sabemos se tem passagem pela polícia. Horácio, sim. Horácio tem passagem pela polícia e o Gideon também. Inclusive, o Gideon conheceu, como a gente já falou, o próprio Marcos Antônio no Complexo da Papuda. E o Carlomã está envolvido aí nessa operação, a Operação Prólogo, né? Que a gente acabou de explicar aqui para vocês. Exatamente, ele foi investigado em 2018 e, inclusive, eu não sei se tem alguma ligação, né? Mas aqui a gente está conjecturando um cenário. Na época dessa operação Prólogo em 2018, a polícia expediu 13 mandatos de prisão preventiva que foram cumpridos aonde? No Complexo da Papuda, que é o mesmo local onde o Marcos Antônio conheceu o Gideon. Então fica aquela pergunta, será que o Marcos Antônio também já teve algum acesso ao Carlomã? Será que eles já conheciam Horácio, Fabrício, Carlos Henrique? Será que já viram o Marcos Antônio em algum momento? Moravam próximos da própria casa do Marcos Antônio lá em Planaltina. Será que eles já se conheciam? Tudo isso precisa ser esclarecido, né? Pela polícia. Eu acredito que no final do inquérito todas essas informações vão aparecer, né? Porque são informações muito relevantes. A gente tem uma informação do advogado da família, que é o João Darks. Ele acredita, né, que a motivação desse crime foi uma disputa de terras. Eu prefiro aguardar, porque eu acho que muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Eu acho que isso está estranho, a quantidade de pessoas, né, que foram exterminadas e a quantidade de pessoas envolvidas nesse crime, disputa de terra, mas assim, que terras, entendeu? O que tem nessa terra? Tem que ter mais, né, porque é muita gente, né? Eu acredito que tem aí uma assinatura assim de ódio, tem coisas a mais que eu acho que a polícia e o inquérito vão trazer para a gente lá na frente, né? Possivelmente também o Ministério Público, quando oferecer a denúncia. E a gente vai estar acompanhando esse caso aqui, né, Léo? A gente vai estar sempre trazendo mais informação para vocês. Nós vamos aí trazer também, né, o advogado para que ele possa falar, né, e contar aquilo que ele acredita que tenha acontecido. Vamos conversar aí também com o delegado do caso,
que está fazendo um ótimo trabalho, e vamos trazer aqui os especialistas, né, os nossos especialistas, para discutir aqui conosco o que de fato aconteceu, né? Que crime é esse? Porque não é um crime qualquer, é um crime grande, é um crime que chocou não só a região ali do Distrito Federal, mas chocou o país inteiro, né? Exatamente. E cada hora chega mais uma informação. Nesses 5 aqui que a gente colocou, que são os suspeitos, está faltando ainda o rapaz, né, que tem 17 anos, mas aí ele entra, como ele é menor de idade, o que ele comete é um ato infracional. E ele disse ali para a autoridade policial que ele não sabia o que estava de fato acontecendo. Isso tudo também precisa ser investigado, né? E, inclusive, esse menor infrator ele já foi liberado pela polícia, então. Ele foi Exatamente. E foi liberado. Então temos que acompanhar, temos que entender por que uma família, 10 pessoas de uma família foram exterminadas. Por terra, por dinheiro? Pode ser. Mas eu acho que tem mais coisa aí, eu acho que a gente precisa aguardar. É importante a gente ressaltar, cara, o trabalho conjunto da polícia de Goiás, do Distrito Federal e de Minas Gerais e o delegado responsável do caso, que é o delegado Ricardo Viana, que a gente vai trazer ele para conversar aqui com a gente, porque ele vai explicar mais essa parte investigativa. E eu não sei se a gente chegou a citar aqui, cara, é bom levantar por que a polícia de Minas Gerais, porque o carro carbonizado do Marcos Antônio, mais uma vez, com a Renata e com a Gabriela, foi encontrado em Unai, que é em Minas Gerais. Exatamente, é uma região ali muito bonita de Minas, uma região que tem muitas cavernas, grutas, né? É uma região turística, né? Muito próxima ali ao Distrito Federal, então... Enfim, é aquela tal história, um pedacinho do crime está aqui, outro está no outro estado, está no outro estado. Então, essas polícias precisam trabalhar, né, conjuntamente para que isso tudo seja esclarecido, né? Existe aí uma linha que acredita que isso tem algum envolvimento com crime organizado. Novamente, aqui eu vou trazer a informação né, de juristas com os quais nós conversamos, e advogados criminalistas, eles acreditam que isso não tem nenhuma relação com o crime organizado, que isso aqui é muito mais um crime de ódio, e a gente vai trazer mais informações para você em breve. Léo, muito bom, o Léo fez aí um ótimo trabalho, fez um levantamento incrível aí sobre esse caso, que não para de chegar informação. Quem tiver informação que pode ajudar a polícia, por favor, use aí o Disque Denúncia, né? Quem quiser fazer a denúncia anônima, e é de fato anônima, tá? A denúncia também pode ser feita diretamente para a Polícia Civil, que é o número 197, você também pode passar informação. Vamos lembrar aqui que a gente só deve passar informação fidedigna, que não é para ficar fazendo brincadeira com esses números, isso é muito sério. E, cara, é muito importante isso que você falou da denúncia, porque a polícia, ela chega a um dos suspeitos através de uma denúncia anônima. Então, olha só, né, a importância que a sociedade tem, claro, de passar uma informação plausível, fidedigna para a polícia para conseguir prender os suspeitos desse crime. Sim, a maior arma da polícia, gente, é chamada a inteligência policial, ou seja, é a informação. Então, quem tiver informação relevante e fidedigna deve repassar sim para a polícia, através do Disque Denúncia ou através do 197, que são os canais da Polícia Civil. Fica aqui o nosso e-mail e as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato conosco, pedindo informação, dando sugestões, estamos sempre aí de portas abertas. Léo, muito obrigada e a gente se encontra aí na próxima semana.